Bom dia a todos aqui presentes, ao público presente, à imprensa falada e escrita, a todos aqueles que nos acompanham via rede social. Bom dia aos nobres vereadores, vereadora Mônica. É a 8ª reunião extraordinária do dia 5 de dezembro de 2019. Gostaria de pedir ao vereador José Maria que assumisse para nós a secretaria. Gostaria de pedir ao vereador Kleber que assumisse para nós aqui a segunda secretaria, por gentileza. E pedir ao vereador Zé Pequeno que assumisse para nós aqui, por favor, a primeira vice-presidência. A primeira vice-presidência, isso. Em nome, gostaria de pedir ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores. Bom dia a todos. Antônio Raimundo Santos. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Vereador Ricardo Zambrana. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bom, presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. Vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo um número regimental, eu declaro abertos os trabalhos dessa reunião extraordinária. A ordem do dia é a 8ª reunião extraordinária, dia 5 de dezembro de 2019, às 10 horas. Gostaria que nosso assessor fizesse a leitura de pareceres. Senhor presidente, antes da leitura de pareceres, apenas aqui informando aos novos vereadores da ausência de alguns que estão impossibilitados de estar nesta reunião extraordinária. O vereador Renato Moraes, em motivo de viagem a BH, não está presente. E temos aqui também 3 ofícios. Um do vereador Jorge Andrade. Senhor presidente, comunico que por motivos particulares agendados anteriormente, estarei fora de Itajubá dia 5 de dezembro de 2019. Por esse motivo, justifico minha ausência às sessões extraordinárias que serão realizadas nesse dia, conforme a convocação recebida na data de ontem, atenciosamente Jorge Andrade. Também o ofício do vereador Kenner Maia, venho por meio deste informá-lo que não poderei comparecer à reunião extraordinária do dia 5 de dezembro, compromissos agendados em nosso município. E, por fim, o ofício do vereador Santos, também justificando o não comparecimento às sessões extraordinárias, por compromisso inadiável assumido anteriormente. Agora sim, senhor presidente, a leitura dos pareceres desta reunião ordinária. Pareceres tanto da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, quanto da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, ao projeto de lei número 4.412, projeto de autoria do senhor prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião no dia 3 de dezembro de 2019, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa ao projeto de lei 4.412. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, também
em reunião no dia 3 de dezembro de 2019, também vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e adequação orçamentária ao projeto de lei 4.412. Pareceres ao projeto de lei número 4.413, pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto também de autoria do prefeito Rodrigo Rieira, que altera dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 3 de dezembro de 2019, vota com o relator opinando por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa. Desta forma, essa comissão, que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Também a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, aliás, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, também em reunião realizada no dia 3 de dezembro, vota com o relator, opinando também pela constitucionalidade e juridicidade deste projeto de lei, e ele sendo tramitado nesta Casa Legislativa. Também parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, ao parecer final ao projeto de lei número 4.413. Também esse projeto de lei de autoria do prefeito, que apresenta em pauta a necessidade de readequar previsão da receita e despesa aos projetos em andamento e manter compatibilidade entre o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Esse projeto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 3 de dezembro, vota com o relator opinando pela unanimidade da constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica legislativa e adequação orçamentária ao projeto de lei 4.413, assim como a Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Projeto de lei número 4.414, projeto de autoria do Executivo Municipal, o senhor prefeito encaminhou para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, realizou este parecer e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 3 de dezembro, por seus membros infracinados, vota com o relator opinando unanimemente pela adequação orçamentária ao substitutivo ao projeto de lei 4.414. Desta forma, essa comissão que lhe compete examinar se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido projeto no plenário desta Casa Legislativa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final ao projeto de lei 4.415, projeto de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes, que tem por objeto dar nova redação aos artigos 6º e 7º da Lei Municipal 2.919, que é a lei que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros de automóveis, táxis, aluguel táxis do município de Itajubá. Pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e também de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 4 de novembro de 2019, vota com o relator opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa do substitutivo ao projeto de lei 4.415. Parecer aprovado. E também a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, da mesma forma, analisando esse projeto na reunião realizada no dia 28 de novembro de 2019, também vota com o relator, da mesma forma, opinando pelo mérito do substitutivo ao projeto de lei 4.415.
415, o parecer foi aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e também o parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana ao projeto de lei 4.417, projeto de autoria do vereador Renato Moraes, que tem por objeto alterar o inciso 8º do artigo 8º da Lei Municipal 2.220, que é a lei que dispõe sobre os serviços de transporte escolar coletivo urbano do município de Itajubá. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada dia 4 de novembro de 2019, vota com o relator opinando por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa do projeto de lei número 4.417, de 11 de outubro de 2019. E também a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, também em reunião realizada no dia 28 de novembro, vota pela maioria dos seus membros, com o relator opinando pelo mérito do projeto de lei 4.417. Parecer final ao projeto de lei número 4.420, pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Projeto de autoria do vereador José Vladimir dos Santos, que tem por objeto dar nova redação ao artigo 6º da Lei Municipal 3.256, que trata do denominado Projeto Pomar Urbano. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 27 de novembro, vota com o relator opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa do substitutivo ao projeto de lei 4.424. E a Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária vota pelo mérito do projeto de lei ora apontado na reunião realizada no dia 4 de dezembro de 2019. Parecer também aprovado. E temos aqui também, senhor presidente, três pareceres ao projeto de lei 4.428. O da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto este de iniciativa do chefe do Executivo, que tem por objeto ratificar a inclusão do município de Cristina, através do termo aditivo de adesão, no consórcio intermunicipal dos municípios da microrregião do Alto Sapucaí para o aterro sanitário, os CIMASAS. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após juntada no dia 25 de novembro de cópia da ata da Assembleia Geral do Consórcio CIMASAS, com a aprovação da inclusão do município de Cristina, em reunião realizada no dia 26 de novembro de 2019, vota com o relator, opinando pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa do projeto de lei 4.428. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, após juntada também no dia 25 de novembro, cópia da ata da Assembleia Geral do Consórcio CIMASAS, com a aprovação da inclusão do município de Cristina, na reunião realizada no dia 26 de novembro, vota por seus membros, com o relator também por unanimidade pela adequação orçamentária do projeto de lei 4.428. E, por fim, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, ela vota opinando pelo mérito do projeto de lei 4.428 e projeto este também com o parecer aprovado pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Obrigado. Em único turno de votação simbólica, a emenda 51 ao projeto de lei de 4.358, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Greber Davi, Marcelo Kraus Rezende e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. O assunto acrescenta o inciso 3º ao artigo 161, plano diretor, com a palavra os autores.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, público presente. Bom, essa emenda 51 é só para acrescentar o inciso 3º ao artigo 161 com os seguintes dizeres. Artigo 161, inciso 3º. Implementar programas pedagógicos interdisciplinares na rede municipal de ensino com os temas ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Essa propositura tem por objetivo iniciar o despertar na população estudantil da estratégia de fortalecimento do município como Centro Regional de Desenvolvimento de Tecnologia e de Inovação em cumprimento ao eixo estratégico estabelecido neste plano diretor. Muito obrigado. Continua ainda em discussão. A emenda 51 ao projeto de lei 4.358 está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontra. A emenda está aprovada com a ausência dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Dr. Kenner, Jorge Andrade e Joel Carlos. E também o vereador Renato Moraes. Em único turno de votação simbólica, a emenda 52 ao projeto de lei 4.358, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Kleber Davi, Marcelo Kraus Rezende, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana e Jorge Andrade. Assunto: altera a redação do inciso 9º ao artigo 156 do plano diretor. Com a palavra, os autores. Senhor presidente. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos, colegas vereadores, colega da mesa, vereadora Mônica. Senhor presidente, como primeiro autor aqui, o vereador Antônio Raimundo Santos pediu para eu desse uma justificativa, essa proposta visa dar uma redação nova ao artigo 9º, o item 9º do artigo 156, por uma questão de abrangência. Na primeira nomenclatura estava colocando diagnosticar e avaliar as deficiências e potencialidade do meio rural para elaboração municipal de desenvolvimento rural. Anteriormente estava desenvolvimento agropecuário. E a colocação de desenvolvimento rural abrange outras esferas, a piscicultura, horta comunitária, horta familiar. Então, é só uma questão de redação, acho que não tem grandes mudanças. Eu solicito também o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado. Continua ainda em discussão. Em votação, a emenda 52 ao projeto de número 4.358. Em votação, simbólico, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. A emenda está aprovada, com a ausência do vereador Kenner Maia, Renato Moraes, Antônio Raimundo Santos, Joel Carlos e Jorge Andrade. A emenda 53 ao projeto de lei 4.358, de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Assunto: altera a redação do artigo 68, plano diretor. Com a palavra, a comissão, autores da comissão. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. A emenda 53, ela propõe que o artigo 68 passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. Lei municipal específica disporá sobre normas e procedimentos necessários para a regularização fundiária no município de Itajubá. Essa emenda ela vem ao encontro do que propõe a Lei Federal 13.465, de 2017, que sugere que haja uma lei específica para tratar da regularização fundiária e não incluir esta questão no plano diretor dos municípios. Então, o artigo 68
deixa claro que haverá uma lei específica para tratar desse assunto. Esta é a emenda 53. Continua ainda em discussão. A emenda 53 ao projeto 4.358 está em votação. Os vereadores que concordam em aprová-la permaneçam como se encontra. A emenda está aprovada com a ausência do vereador Joel Carlos, Jorge Andrade, Antônio Raimundo Santos, Renato Moraes e Kenner Maia. Em segundo turno de votação simbólica, o projeto de lei 4.358, de autoria do prefeito municipal, com o resultado da votação das emendas. O assunto: aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá e de outras providências. Com a palavra, o líder do prefeito, que não está aqui hoje. Alguém gostaria de usar a palavra? Vereador Carlos Molina. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de reforçar aqui uma condição de que as reuniões extraordinárias pudessem acontecer à noite. Eu estou dizendo isso ao senhor para evitar realmente essa condição de ausência de compromissos, né? E pelo fato da população poder acompanhar pessoalmente. Então, é só um reforço dessa colocação e justificar também que eu vou precisar me ausentar agora, e agora, nesse momento, eu estou na Delegacia de Polícia Civil, que fui convocado para um depoimento diante ao fato de um boletim de ocorrência que eu abri sobre as fake news sendo enviadas por cargos comissionados da Prefeitura. Então, queria pedir licença ao senhor, que eu vou poder me retirar, reforçando a condição realmente de que as reuniões extraordinárias possam ser, sim, à noite. Peço licença para o senhor, que eu preciso me retirar. Com a palavra, vereador Carlos Molina. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar, nessa ocasião, a emenda de número 54 ao projeto 4358 do plano diretor. Gostaria de submeter ao plenário essa emenda? Então, esse projeto está sobrestado, 4.358. O projeto de lei 4.390, de autoria do vereador Kleber Davi, o assunto que dispõe sobre a proibição de alimentar pombos urbanos no âmbito do município de Itajubá e de outras providências. Com a palavra, o autor. Não, Zé. Obrigado, senhor presidente. O Zé fugiu, não é? Bom, senhor presidente, primeiro, queria agradecer aos companheiros que votaram favoravelmente o primeiro turno e registrar que esse projeto, que no início parecia um projeto até simples, ele serviu ao longo do trâmite dele aqui na casa com uma didática muito boa para nós, né? Porque nós tivemos discussão no primeiro turno, retirada de projeto, emenda no primeiro turno, emenda no segundo turno, pesquisa no jornal Itajubá Notícias, que deu 70% favorável ao projeto, pesquisa no site, na página da vereadora Mônica, no Facebook, que deu em torno de 70% favorável ao projeto. Trouxemos aqui a Secretaria de Saúde para falar dos malefícios, do perigo, da convivência do cidadão, do ser humano com os pombos. Exibimos vídeos, né, de pessoas que faleceram em função de ter contraído doença com essa convivência, né, no centro urbano com pombos, demonstrando que realmente é um problema de saúde pública. Então, eu acho que até em termos didáticos, foi uma sequência interessante para casa. De qualquer forma, eu peço aos companheiros que, em função de tudo que nós já vimos aqui, eu acho que nós temos mais 2 reuniões pela frente, é desnecessário mostrar tudo de novo, vídeo, filmagem, fotografia, resultado aqui da Secretaria de Saúde, com o pessoal da zoonose. Eu peço o apoio dos companheiros para que a gente possa trazer, sim, para os itajubenses um sossego, uma tranquilidade com relação a essa convivência com o pombo urbano. Então, peço aí o apoio dos companheiros. Muito obrigado. Ainda em discussão, com a palavra a vereadora Mônica.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas, ao público que nos acompanham. Senhor presidente, desde o início eu fui favorável a esse projeto de lei, tanto que, como relatora da Comissão de Bem-Estar Animal, do Meio Ambiente, meu parecer foi favorável, por entender entender a questão da saúde pública, né, da transmissão de doenças através das fezes dos pombos, e também como protetora dos animais, por entender que também com a falta de alimentação, a falta de oferta de alimentação e o alimento para esses pombos, eles se afastariam da convivência com o ser humano e assim eles estariam em segurança. Porém, de acordo com o texto da lei proposta, ela obriga o cidadão que tiver uma situação de infestação de pombos na sua propriedade, que ele tome as providências colocando telas e outros quaisquer obstáculos para impedir que as aves continuem habitando o local. A Lei de Crimes Ambientais, ela prevê que é crime destruir ninhos. Eu gostaria de pedir licença para ler um pedacinho aqui da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 98. No artigo 29, a lei reza que são crimes contra a fauna. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida licença, permissão ou autorização da autoridade competente, em desacordo com a obtida. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. E, então, eu fiz uma proposta de emenda a essa lei, para que a gente aprovasse essa lei que vai contra essa norma federal. Então, eu apresentei junto com mais vereadores, inclusive o próprio vereador Kleber, que é o autor do projeto. Nós sugerimos que fosse previsto nessa lei municipal, que o cidadão fosse tomar a iniciativa de barrar o acesso das aves nos locais que elas já habitam, né, e, consequentemente, já devem ter os ninhos que elas já habitam, inclusive com os filhotes, né, deve ter ninho com filhotes, que o órgão competente municipal, no caso o órgão da Secretaria Municipal de Saúde, que eles atestassem a situação real de infestação dessas aves e, cientes da Lei de Crimes Ambientais, autorizassem o cidadão a tomar as providências previstas, como fala na Lei de Crimes Ambientais, que quem impede a procriação da fauna sem a licença ou autorização. Então, eles teriam autorização do órgão municipal. Essa nossa emenda ela foi rejeitada pelo jurídico da Casa e acatada pela Comissão de Legislação, sem que nós nem fôssemos consultados para a possibilidade de adequação dessa proposta. Então, como essa nossa emenda foi rejeitada e como eu entendo que essa nossa lei vai completamente contra os crimes contra a fauna, eu sou desfavorável a esse projeto, o meu voto vai ser contrário por esse motivo. Muito obrigada. Continua em discussão, vereador Kleber. Senhor presidente, só para eu respeito o posicionamento da vereadora Mônica, está certo. Só queria, acho que ela faz uma leitura um pouco equivocada. A portaria que regula esse fechamento de áreas para não proliferação dos pombos, ela veio para proteger os pombos, não para eliminar, né? Porque da forma que está, as pessoas que não conseguem criar essa proteção, eles acabam eliminando através de envenenamento, né, de tiro, de alguma coisa. Então, é uma visão equivocada. É um direito seu, mas você viu quando você fez a pesquisa com os seus seguidores ou com os seus amigos, que foi a maioria maciça favorável ao projeto. Você tem certeza disso, correto? Então, essa leitura que você faz é boa para você, mas ela é equivocada. Essa portaria do IBAMA, e foi em função da portaria do IBAMA que a Comissão de Legislação e Redação rejeitou o seu projeto, porque a portaria do IBAMA já prevê isso, né? Que uma forma de você proteger os pombos é você não deixar a proliferação urbana, porque aí você perde o controle e aí você começa a eliminar. Aí sim, eles começam a ser exterminados. Essa legislação não elimina pombo, você
desestimula a convivência dele em meios urbanos, fazendo com que eles voltem para o seu habitat e lá sim eles vão ter uma vida mais tranquila. Mas eu respeito o seu posicionamento. Continua em discussão? Perfeito. Então, segundo turno de votação, projeto de lei 4.390 está em votação. Os vereadores que concordam em aprová-la permaneçam como se encontram. Perfeito. O projeto, então, ele foi aprovado por 6 votos, sendo contrário 4 votos. Zé Maria Silva, Mônica Vieira Chaves, Carlos Correia Molina, Tenente Melo. E também, com a ausência do plenário, o vereador Kenner Maia, Renato Moraes, Antônio Raimundo Santos, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade e Ricardo Tames Zambrana. O projeto está aprovado, então, por 6 votos. Projeto de lei 4.404, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. O assunto dispõe sobre o uso de drones nas ações de combate à dengue e demais necessidades do município de Itajubá e de outras providências. Com a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadora Mônica, minha diretora, a todos que nos assistem de vários meios de comunicação. Bom, queria agradecer primeiramente ao projeto aprovado na segunda-feira passada, em primeiro turno. Esse projeto acho que vem de encontro ao combate das ações da endemia, muito importante, porque existe muita recusa da entrada dos agentes da dengue nas casas. Então, acho que esse projeto vem para abranger o maior número de casos no município de Itajubá. Então, essa liberação para o uso de drones seria nos casos específicos com terreno de frentes murados, imóveis abandonados, imóveis sem moradores e recusa do proprietário do imóvel. Isso tudo para favorecer e melhorar o combate à dengue no município de Itajubá. Muito obrigado, senhor presidente. Continua ainda em discussão. Projeto de lei 4.404 está em votação. Os vereadores que concordam em aprová-lo permaneçam como se encontram. Está aprovado, com a ausência do vereador Kenner Maia, Renato Moraes, vereador Antônio Raimundo Santos, Joel Carlos, Jorge Andrade e Ricardo Tames Zambrana. E não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos da 8ª reunião extraordinária do dia 5 de dezembro. E já dando início, então, à 9ª reunião extraordinária do dia 5 de dezembro de 2019, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Antônio Raimundo Santos, vereador Carlos Molina, Presente. vereador Kleber Davi, Presente. vereador Dr. Kenner Maia, vereador Fabrício Machado, Presente. vereador Joel Carlos, vereador Jorjão da Saúde, vereador Marcelo Kraus, Presente. vereadora Mônica Chaves, Presente. vereador Renato Moraes, vereador Ricardo Zambrana, vereador Sebastião Silvestre, Presente. vereador Tenente Melo, Presente. vereador Vladimir Bananeiro, vereador Zé Maria Bom, presente, vereador Zé Pequeno, Presente. vereador Wilson do Povo. Presente. Ordem do dia, 9ª reunião extraordinária
dia 5 de dezembro de 2019, 10 horas. Primeiro turno de votação simbólica. Projeto de Lei 4.412, de autoria do Prefeito Municipal. O assunto: altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021. Em discussão. Em votação, projeto de lei 4.412. Votação simbólica. Os vereadores que concordem em aprovar, permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado com ausência do vereador Kenner, Renato, Santi, Joel Carlos, Jorge e Ricardo Zambrana. Projeto de lei 4.413, de autoria do Prefeito Municipal. Assunto: altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado com a ausência do vereador Kenner, Renato, Santi, Joel, Jorge e Ricardo. Projeto de lei 4.424, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos. Assunto: da nova redação ao artigo 6º da Lei Municipal de número 3.256 de 2018 e de outras providências, com a palavra ao autor. Senhor presidente, nobres vereadores da mesa diretora, vereadores, público presente, esta emenda, ela vem, peço o apoio da Câmara para que a gente possa aprovar, porque nós estamos com uma dificuldade. O projeto ele foi muito bem feito, né, de arborização frutífera para o nosso município, só que agora, nesse momento, a gente sabe que está difícil de recursos, né? E quando a gente manda um convite para uma empresa ser parceira, nós teríamos que ter isso dentro da lei também, né? Para ficar mais fácil para a empresa tornar parceira do projeto, né? É uma emenda onde, no espaço público, a empresa também vai ter o seu retorno, né? Vai ter lá a sua marca, a sua parceria, uma placa, alguma coisa que venha de encontro à doação que ela fizer, né? A parceria que ela fizer com o projeto. Então, tendo essa dificuldade, a gente achou melhor colocar essa emenda no projeto para que realmente as empresas sintam mais facilidade no apoio a este belo projeto que foi aprovado aqui por esta casa e que já está sendo executado, né? Os recursos são difíceis e a gente precisa, neste momento, de amparar aí esse apoio das empresas ao projeto, porque o pensamento nosso é que realmente sejam plantadas muitas árvores frutíferas nas áreas públicas, nas beiras de rios, né, do nosso município, e na zona rural também. Então, por isso, quero pedir o apoio para vocês, nobres vereadores. Continua ainda em discussão. Projeto de lei 4.424, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. O projeto está aprovado com a ausência dos vereadores Kenner, Renato, Santi, Joel, Jorge e Ricardo. Projeto de lei 4.428, de autoria do Prefeito Municipal. Assunto: ratifica a inclusão do município de Cristina no consórcio intermunicipal dos municípios da microrregião do Alto do Sapucaí para aterro sanitário Cimazas. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, consórcio Cimazas
ele é regido pelo seu estatuto, e o artigo 3º estabelece: permitir o ingresso de novos consorciados a critério da Assembleia Geral, desde que satisfaçam os critérios técnicos e financeiros, de forma a não prejudicar os objetivos do consórcio, e que a inclusão seja aprovada pela unanimidade dos seus membros, conforme o parágrafo 1º do citado artigo. No caso, verificamos aí no processo legislativo, inclusive eu já tinha verificado isso durante a semana e acabo de levantar e dar uma olhada no processo legislativo que está ali com o vereador Zé Maria, e não consta no processo legislativo a ata de Assembleia Geral do CIMASAS, com a aprovação à unanimidade da inclusão do município de Cristina, e também não consta o relatório de impacto técnico e financeiro demonstrando a viabilidade da inclusão do novo município dentro desse consórcio. Então, eu solicito aos vereadores, ao presidente, o líder do prefeito não está aqui hoje, eu solicito o sobrestamento desse projeto para que o prefeito mande esses 2 documentos: a ata de inclusão e o estudo técnico sobre essa inclusão do município de Cristina. Sem isso, fica muito difícil nós aprovarmos, mesmo porque o próprio estatuto do CIMASAS exige essa documentação. Muito obrigado. Continua ainda em discussão. Senhor presidente, eu solicitaria, diante dessa fala do vereador Marcelo Kraus, um intervalo de 5 minutos para consulta ao jurídico. Sim. Eu, particularmente, gostaria de ouvir do jurídico. Perfeito. 5 minutos, então. Irmão. Já vai? Tô legal. Ô, prefeito. É hora da votação, viu?
Retornando, então, à reunião. Projeto de Lei 4.428. Continua em discussão. Senhor presidente, após a consulta ao jurídico, a minha conclusão pessoal é a seguinte, que uma das argumentações que o vereador Marcelo Kraus traz procede, de fato a questão da unanimidade dos membros do CIMASAS para a inclusão desse novo município. A unanimidade estaria clara e óbvia se a ata estivesse assinada por todos os membros. No entanto, a ata que consta do nosso processo é uma ata que tem a ausência de 2 assinaturas, de forma que o documento, no nosso entendimento, com a consulta do jurídico, pode ser questionado e prejudicado nesse sentido, né? Volto a dizer, é algo que está no próprio estatuto do CIMASAS, a previsão de que a inclusão de um novo município no consórcio seja de aprovação unânime. Na medida que nós temos uma ata sem assinatura de todos, esse documento pode estar prejudicado. Sendo assim, na ausência do líder do prefeito, eu sugeriria o sobrestamento, sugeriria ao senhor presidente que submetesse ao plenário o sobrestamento, e assim o projeto voltaria numa oportunidade futura, o mais rápido possível, provavelmente com um documento que refaça essa situação que se encontra nesse momento. Continua aí a discussão. Eu quero submeter, então, ao plenário o sobrestamento do projeto 4.428. Os vereadores que concordem em sobrestar permaneçam como se encontram. O projeto, então, está sobrestado com a ausência do vereador Kenner, Renato Moraes, Antônio Raimundo Santos, Joel Carlos, Jorge Andrade, Ricardo Zambrana, Wilson. Quem mais? Só, né? Então está sobrestado. Bom, neste momento, nós precisamos, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado a 9ª reunião extraordinária, dia 5. Neste momento, eu preciso de 5 minutos para que possa fazer a confecção das atas das 2 reuniões anteriores. 5 minutos.
É a 10ª reunião extraordinária do dia 5 de dezembro. Gostaria que o senhor secretário fizesse chamada dos vereadores. Vereador Antônio Raimundo Santos. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel Carlos. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Tenente Melo. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador José Maria Bom, presente. Vereador José Pequeno. Presente. Vereador Ilso do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos desta reunião extraordinária. Gostaria que o senhor secretário fizesse a votação das atas, a leitura das atas. Senhor presidente, leitura das atas das reuniões extraordinárias. A ata da 8ª reunião extraordinária, sinopse conforme artigo 143 do Regimento Interno. A ata da 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 5 dias de dezembro de 2019, às 10 horas, composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, o vereador Kleber Davi, sendo o mais idoso dos vereadores presentes, assumiu a 2ª vice-presidência, e o segundo secretário, vereador José Mera Silva, no exercício da 1ª secretaria, e o vereador José Roberto Floriano, sendo o segundo mais idoso dos vereadores presentes, no exercício da 2ª secretaria. Feita a chamada, verificou-se a ausência dos vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade, Renato Nascimento de Moraes, Antônio Raimundo Santos e Joel Carlos de Almeida. Ordem do dia, leitura de parecer. Projetos de lei número 4.412, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do Prefeito Municipal. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de Lei 4.413, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do Prefeito Municipal. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira apresentaram pareceres favoráveis. Substitutivo ao projeto de Lei 4.414, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do Prefeito Municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira apresentou parecer favorável. Substitutivo ao projeto de lei número 4.415, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.919, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel táxis no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de Lei 4.417, que altera o inciso 8º do artigo 8º da Lei Municipal número 2.220, que dispõe sobre os serviços de transporte escolar coletivo urbano no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram parecer favorável. Projeto de Lei número 4.424, que dá nova redação ao artigo 6º da Lei Municipal número 3.256, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de Lei 4.428, que ratifica a inclusão do município de Cristina no consórcio intermunicipal dos municípios da microrregião Alto Sapucaí para o aterro sanitário Cimasas, de autoria do Prefeito Municipal. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram pareceres favoráveis. Único turno de discussão e votação simbólica. Emenda 51 ao projeto de lei 4.358, que acrescenta inciso 3º ao artigo 16, Plano Diretor, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Marcelo Kraus Rezende e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda 52 ao projeto de lei 4.358, que altera a redação do inciso 9º do artigo 156 do Plano Diretor, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi,
Marcelo Queiroz Rezende, Ricardo da Fonseca Tami Zambrana e Jorge Andrade. Aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda ao projeto de lei 4.358, emenda 53, que altera a redação do artigo 68 do Plano Diretor de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação simbólica. Projeto de lei 4.358, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal, com resultado da votação das emendas. Em discussão, os vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Renato Nascimento de Moraes, Kenner Augusto Maia e Wilson Batista Paiva apresentaram a emenda número 54, que foi baixada às comissões pertinentes aos devidos pareceres. O projeto encontra-se sobrestado para apreciação da referida emenda. Neste momento, o vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana retira-se do plenário. Projeto de lei número 4.390, que dispõe sobre a proibição de se alimentar pombos urbanos no município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi, aprovado por 6 votos, e sendo contrário a vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, José Maria Silva, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Rodrigo Sampaio Melo. Projeto de lei 4.404, que dispõe sobre o uso de drones nas ações de combate à dengue e demais necessidades do município de Itajubá, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, aprovado por unanimidade dos presentes. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de dezembro de 2019. Sebastião Silvestre da Costa, presidente, José Maria Silva, primeiro secretário. As atas 7ª e 8ª da reunião extraordinária estão em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas com ausência do vereador Kenner, vereador Renato, vereador Sante, vereador Joel, vereador Jorge Andrade, vereador Ricardo Zambrana. Senhor presidente, agora a leitura da ata da 9ª reunião extraordinária. A ata da 9ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 5 dias do mês de dezembro de 2019, às 10 horas, composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, vereador Kleber Davi, sendo o mais idoso dos vereadores presentes, assumiu a segunda vice-presidência, o segundo secretário vereador José Maria Silva, no exercício da primeira secretaria, e o vereador José Roberto Floriano, sendo o segundo mais idoso dos vereadores presentes, no exercício da segunda secretaria. Feita a chamada, verificou-se a ausência dos vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade, Renato Nascimento de Moraes, Antônio Raimundo Sante, João Carlos de Almeida e Ricardo da Fonseca Tami Zambrana. Ordem do dia. Primeiro turno de discussão e votação simbólica. Projeto de lei número 4.412, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do prefeito municipal, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4.413, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4.424, que dá nova redação ao artigo 6º da Lei Municipal número 3.256, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 4.428, que ratifica a inclusão do município de Cristina no consórcio intermunicipal dos municípios da microrregião do Alto Sapucaí para o aterro sanitário, CIMASAS, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, o vereador solicita a suspensão da reunião para consulta ao jurídico da Casa, para esclarecimentos sobre documentação anexada ao referido projeto, no que foi atendido pelo presidente. Retornando à reunião, o presidente abre novamente a discussão em
Em discussão, o vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina pede sobrestamento do projeto, no que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Wilson Batista Paiva no plenário no momento da votação. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 5 de dezembro de 2019. Sebastião Silvestre da Costa, presidente, José Maria Silva, primeiro secretário. Pela ordem, senhor presidente, quem pediu o sobrestamento do projeto foi o vereador Marcelo Kraus. Senhor presidente, pela ordem, é uma questão de interpretação, né? O vereador Marcelo Kraus sugeriu, eu entendi dessa forma. Depois da consulta do jurídico, mas veja bem, o senhor sugeriu para que o líder do prefeito pedisse, mas o líder do prefeito não está presente. Aí nós fizemos a consulta ao jurídico, e na consulta ao jurídico eu fiz também a consulta ao legislativo, se na ausência do líder do prefeito, algum outro vereador poderia fazer esse pedido. Aí, quando foi colocado em discussão novamente, eu fui o único que entrou na discussão e solicitei o sobrestamento. Não. Eu pedi o sobrestamento e o líder do prefeito, ele poderia sobrestar ou não ouvindo o plenário. Agora, o pedido de sobrestamento partiu do vereador Marcelo Kraus. Eu é que fiz o pedido de sobrestamento. Agora, o plenário concordou com o sobrestamento. O senhor vereador Carlos Molina pediu 5 minutos para consultar o jurídico. Quem pediu o sobrestamento foi eu. Na volta eu pedi o sobrestamento. Não, que então seja. Então são 2 que pediram o sobrestamento. Eu só estou... Agora, vereador, eu pedi o sobrestamento, eu pedi. A discussão é a seguinte, não faz diferença, na verdade. É uma questão de como colocar na ata. Se for colocar na ata que o pedido é dele, tem que ser colocado antes do meu pedido de o que não está na ata, percebe? Acho que não faz diferença. Aí pode considerar que eu fiz um reforço do pedido. Também estaria correto, né? O que não pode é, do jeito que está, simplesmente mudar o nome no final, porque no final o senhor nem usou a palavra, percebe? Eu não estou pedindo para mudar nome nenhum, eu só estou dizendo que a ata deve constar que o vereador Marcelo Kraus pediu o sobrestamento. Partiu de mim o sobrestamento. Vereador, só para eu dar uma colaboração. O vereador Marcelo pediu ao líder do prefeito que sobrestasse. Tá certo? Mas o pedido teria que partir do autor. É isso? É o autor que pode pedir sobrestamento, né? Não é qualquer um que pede, é o autor que pede. Não é isso, Luiz? Seria o líder do prefeito. Como então, ele não está, o vereador Marcelo... Exatamente. Então, o vereador Molina pediu. Pronto. A ata da 9ª reunião, ela está em votação, fazendo assim a ratificação dos fatos. Ela está em votação, os vereadores que concordam em aprová-la permaneçam como se encontram. Ela está aprovada, então, com a ausência do vereador Kenner, Renato, Santi, Joel Carlos, Jorge Andrade e Ricardo Zambrana. A ordem do dia, a 10ª reunião extraordinária, 5 de dezembro de 2019, das 10 horas. Segundo turno de votação simbólica. O projeto de lei 4.412, de autoria do prefeito municipal. Assunto: altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021. Em discussão. Em votação, o projeto de lei 4.412, então, está aprovado com a ausência do vereador Kenner, vereador Renato, vereador Santos, Joel Carlos, Jorge Andrade e Ricardo Zambrana. E também o tenente Melo. Precisou se ausentar do plenário. Projeto de lei 4.413, de autoria do prefeito municipal, o assunto:
altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. Está aprovada com a ausência do vereador Kenner, vereador Renato, Sante, Joel, Jorge, Ricardo e Tenente Melo. Projeto de Lei 4.424, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos. Assunto da nova redação ao artigo 6º da Lei Municipal número 3.256, de 2018, de outras providências, com a palavra ao autor. Só reforçando, pedindo apoio, então, como já tivemos a votação no primeiro turno, para que o projeto Pomar Urbano tenha mais facilidade aí para a implantação, tendo o apoio aí das empresas. Continua em discussão, em votação. Projeto de Lei 4.428 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado, com a ausência do vereador Kenner, vereador Renato, Sante, Joel, Jorge, Ricardo e Tenente Melo. E o projeto de Lei 4.428, ele foi sobrestado. E chegamos ao final dessa reunião. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo sempre a Deus, a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião extraordinária. Muito obrigado a todos os vereadores. A todo o público também que nos assiste. Bom dia a todos. Obrigado.